Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live de cultura juvenis. Não reparem na bagunça. Hoje vocês estão me vendo ao vivo. A partir de hoje vai ser assim. E hoje, pessoal, eu não vou trazer nenhum recadinho para você sobre as lives que vão acontecer no resto da semana, né? É a programação normal que a gente já está acostumado. Então amanhã tem a live de assistente administrativo, depois na sexta esporte, lazer e yoga, na sexta em movimento do CJ. Hoje os recadinhos eles têm a ver com o conteúdo da live. Para quem não sabe, não lembrou, a gente está no mês de setembro, que é trabalhado como Setembro Amarelo, ou seja, o mês de prevenção ao suicídio. Eu vou falar um pouco disso, mas eu vou falar a partir da obra Amarelo do Emicida, como vocês estão vendo no título. Deixa eu dar oi aqui para Jordana, para o Andrews e para o Eros. Como é que vocês estão, pessoal? Que saudade. Oi, Emanuele, tudo bom? Vou falar um pouquinho disso, mas não com tanta profundidade quanto o assunto pede. Eu acho que isso vai ficar para um outro dia, né? E com mais pessoas. Mas é importante que a gente fale de algumas questões importantes sobre a prevenção ao suicídio. Vocês estão vendo no banner aqui embaixo o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tá? É um número que tu telefona, 188, e telefonando para esse número tu consegue falar com alguém habilitado para conversar contigo ou com alguém que tu gosta quando tu tá num momento ruim, com uma tendência suicida muito forte. Então, se tu conhece alguém que está passando por um momento difícil, se tu está passando por um momento difícil, liga para esse número, 188, CVV, que alguém vai conversar contigo. Caso tu não queira falar no telefone, ou não possa falar no telefone, acessa o site cvv.org.br. Ali tem um linkzinho de um chat, e tu pode conversar com essa pessoa, tá? É gratuito, é um serviço gratuito que é prestado para nós ou para quem a gente gosta. A gente está passando por um momento muito delicado. Também lembrar vocês que, em relação a isso, vocês podem estar procurando o CAPS da região ou a clínica da família, tá? E aí esses números, esses endereços vocês conseguem na internet ou vocês conseguem no CJ. Falando no CJ, também é uma possibilidade, uma alternativa para quando vocês, ou quem vocês gostam, não estiverem se sentindo bem, precisando conversar, passando por alguma dificuldade, né? A gente está passando por um momento muito delicado com a pandemia. A vida normal, cotidiana, já é muito difícil e esse ano está ainda mais complicado. A gente está passando por um período de chuva também e eu sei que muita gente se afeta por isso. Então tá precisando de alguma coisa, tá precisando desabafar, tá precisando conversar, liga para o CJ, aciona alguém do CJ, tá? Os educadores, a gente não fala com vocês no privado, mas a gente fala com vocês através do Centro da Juventude. Principalmente nas segundas, nas quartas e nas sextas. Hoje tem gente no CJ. Tá precisando de alguma coisa? Ó, pega o telefone, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, passa ali, que a gente vai fazer o contato, a gente vai dar uma conversada. Podendo ajudar, a gente ajuda, não podendo, a gente aponta quem pode. E lembrar também, tá? Falar em prevenção ao suicídio é falar em saúde mental. E falar em saúde mental não é só falar sobre questões individuais e subjetivas, é também falar em política. Talvez não é a coisa mais importante, mas é sim falar em direitos que nos são negados, é falar das dificuldades do nosso dia a dia, é falar da dificuldade de acesso a um trabalho, a uma moradia, a uma educação digna, certo? Então, falar em saúde mental é falar sobre o individual, mas também é falar sobre um contexto amplo. A nossa saúde mental, ela esbarra nas dificuldades concretas do nosso dia a dia. Então, é importante a gente lembrar disso e pautar as discussões por isso. Certo? Gurizada, como vocês estão vendo no título, hoje nós vamos falar sobre o Amarelo, do Emicida, que é uma música que todos vocês devem conhecer, um clipe que todos vocês devem conhecer. Já colocamos no podcast. No podcast a gente já mencionou que é apontado como a trilha sonora do CJ. Ano passado, quando a música e o álbum foram lançados, ela tocava muito no CJ. É uma música e um clipe que me tocou profundamente. Eu acho que deve ter
ter falado com vocês também. Então, eu queria falar com vocês um pouco sobre isso hoje. É um grande privilégio que eu tenho, e eu acho que vocês também têm, da gente poder fazer essas lives, fazer as oficinas a partir de obras de arte que a gente gosta e que são importantes para nós. E eu tive aí no último mês contato mais aprofundado com o álbum inteiro do Emicida. Antes eu conhecia só a música e o clipe, e ultimamente eu tive contato com o álbum. Eu vou falar bem brevemente assim, sobre esse disco que foi lançado no ano passado, mas eu não vou falar muito nisso. Olha, Sandra. Oi, Sandra. Tudo bom? Não vou falar muito nisso porque não tem muito sentido. Talvez vocês não conheçam, eu não tenho como, fazendo, né, nesse formato de live, colocar as músicas para tocar, mas falar que é um disco muito bom. E é um disco que, na minha opinião, e na opinião da crítica musical, foi revolucionário, né? Tem algumas músicas que são interessantes. A primeira música, a Princípia, ela fala em Buda, ela fala em Salmos, ela fala em milagre, ela fala em Jesus, mas ela fala em amar as pessoas. Por isso o nome do disco e da música, Amarelo. Amar o elo. É um trocadilho. O nome dessa primeira música, Princípia, vem de um dos livros das leis de Newton, né, o físico que a gente estuda no colégio, que fala da ação e da reação, mas também fala do encontro de dois corpos. Mas falando um pouquinho mais em Amarelo. Amarelo é um disco de rap, o Emicida é um rapper, e ele, na minha opinião, é um rapper genial. As letras dele, cada letra dele tem uma densidade muito grande. E ele sempre teve uma postura muito combativa ao racismo, à discriminação, ao sistema, ao governo. O Amarelo não é diferente. Tem músicas muito fortes de crítica. Por exemplo, a música Esmalha, que tem a participação da Fernanda Montenegro recitando o poema Esmalha, que dá nome à música, né? Esmalha é um poema do Alfonso Guimarães, que é um poeta antigo, e fala sobre uma mulher que queria muito tocar a lua. Ela está numa torre, ela quer tocar a lua, e no que ela quer tocar a lua, ela acaba caindo da torre e morrendo. E o Emicida, então, ele está falando, né? Hashtag preto no topo, bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Então ele está falando ali dos 11 tiros da polícia que mataram 5 jovens no Rio de Janeiro com 80 disparos de fuzil, assassinando aí, né, um músico negro, o Evaldo Rosa. E ele está fazendo uma analogia desse poema da Esmalha, uma mulher que quer tocar o céu, que quer voar, que quer ser livre, mas que acaba morrendo, né? O que ele está falando com isso? Ele está falando da população negra que se libertou da escravidão, mas ainda assim não consegue exercer a sua liberdade plena. Então o refrão da música: olhei no espelho, Ícaro me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. O abutre quer te ver de algema para dizer, ó, não falei? No fim das contas é tudo esmalha, esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura é ser esmalha, esmalha. Então ele está falando sobre isso, sobre o quanto a população negra no Brasil hoje, ela de fato é livre. E o quão de fato ela não é livre. Então é uma música de crítica. Mas tem um diferencial. Por que eu estou falando dessas músicas primeiro? Porque Amarelo, ele não é marcado como um disco puramente de crítica. Pelo contrário, ele é apontado como revolucionário por se afastar disso. Por trazer uma mensagem que não necessariamente é raivosa, não necessariamente é de crítica. E mesmo assim é revolucionário. E qual é essa mensagem? A pista sobre essa mensagem está na introdução de uma das músicas do disco, né? A Cananéia, Iguape e Ilha Comprida. Que tem ali um clipezinho do Emicida falando com a caçula dele, a filhinha dele de 1 ano de idade, que eu não vou me lembrar o nome, e ele tá brincando com ela, e ele tá falando assim, pra ser rapper tem que ser mal, e a guriazinha começa a rir, aquele riso de bebê, e ele fica brincando com ela isso. Essa é a pista do Amarelo. Amarelo é um disco sobre quebrar o estereótipo do homem negro rapper, que tem que ser mal, que tem que ser bravo.
E isso é revolucionário. E eu quero falar um pouco um pouco com você sobre isso hoje, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que eu preparei. Prontinho. Então, olha só. O que o Emicida nos fala? Que a sociedade criou um estereótipo de fraqueza pra gente. E quem é a gente? A gente, que ele está se referindo aqui, são as pessoas negras, né? A nossa forma de driblar esse estereótipo foi construir uma imagem de força, de que nós somos fortes, de que nós somos imbatíveis. E aí a gente virou esse gigante de metal. Só que, de repente, você começa a sentir uma outra coisa. Uma cobrança interna. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que a população negra tem esse estereótipo criado ao seu redor de que é sempre muito forte, de que é resiliente. E aí o Emicida traz numa das entrevistas que eu vi para preparar essa live, uma fala da Linda Quebrada, que é uma rapper que até apareceu em um dos nossos podcasts, que ela fala o seguinte, que o negro e a negra no Brasil, quando eram escravos, eles eram o quê? Eles eram sub-humanos. Eles não eram nem vistos como humanos. E hoje eles estão colocados numa posição de super-humanidade. Então, aquele que não é invisibilizado, que não tem o seu direito totalmente negado, quando ele consegue um pouco de sucesso, ele não é humano também. Ele é super-humano. Ele é um herói, ele é alguém que tem que ser forte, ele é alguém que nunca tem que chorar, nunca tem que se mostrar vulnerável, que tem que superar todas as adversidades, que não se abala por nada. E isso é muito difícil. E isso gera uma cobrança interna muito forte. E qual é o esforço? O que o Emicida está querendo provocar aqui? Ele está querendo se colocar não como sub-humano, não como super-humano, mas apenas como humano. E o que é ser humano para o Emicida? O ser humano precisa ter a liberdade de se mostrar vulnerável, ou seja, de mostrar suas fraquezas. Eu queria muito mostrar uma coisa de vulnerabilidade minha, sem o peso que isso tem quando se vê uma pessoa como eu. Porque a imagem tradicional dos rappers não é essa. É de que a gente não chora. De que nós somos quase que sem sentimentos de fraqueza. Então, com o Amarelo, ele quer mostrar isso. Que é um pouquinho do que aparece no clipe, né, da música título. Ele quer mostrar que ele sorri. E que nem por isso ele deixa de ser um rapper. Que tem aquela coisa do rapper de verdade, né? O rapper que tá nas ruas, que é malvadão, brabão, que é sempre super combativo. E aquele ele quer mostrar outra coisa. Ele quer mostrar que ele tá feliz com a filha dele, que ele sente medo, que ele sente tristeza, que ele quer chorar. E isso é revolucionário. Isso é se colocar numa posição de humanidade. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje da relação com o Setembro Amarelo. Porque o Setembro Amarelo, ok, é prevenção sobre o suicídio, mas é saúde mental. E ter uma mente saudável é aceitar suas fraquezas. E é não fugir delas. E é trabalhar com elas. Olha o que disse o Thiago André, apresentador do podcast História Preta, que eu trouxe semana passada na live sobre futebol e que também tem um podcast sobre o Amarelo, entrevistando o Emicida. Ele vai falar que o álbum Amarelo é um quilombo. O que é um quilombo? Talvez vocês não saibam ou não lembrem, mas o quilombo, na história do Brasil colonial, eram pequenos... Como é que eu posso usar uma palavra que dê para entender, tá? Não é muito correta, mas eu acho que vai ajudar a gente a entender. É uma pequena vila, um vilarejo, uma reunião ali de escravizados e escravizadas que fugiam. Então, eles fugiam dos seus senhores, dos seus espaços de escravização, de dominação, e iam viver nesses quilombos como homens e mulheres livres. Isso era um quilombo. E o Thiago André está falando, o álbum Amarelo é um quilombo
para vidas cansadas, geradas nos tempos difíceis em que vivemos. E ele vai falar isso para o Emicida, e o Emicida vai concordar. Sim, Amarelo é para ser um álbum de aconchego. É para ser uma possibilidade. Tu escuta o disco Amarelo, e eu espero que essa live incentive vocês a escutar esse disco e prestar atenção no que está sendo dito e na forma como aquilo está sendo dito, e se aconcheguem naquele disco. Então, por exemplo, tem uma música nesse disco que não é um rap, é um samba. Tem o Zeca Pagodinho cantando junto. E é um samba sobre ter um amigo. Uma música muito gostosinha, um chiclete que fica na nossa cabeça. Mas é isso. É buscar apoio, pedir ajuda e buscar essa ajuda nas pessoas ao nosso redor e na gente mesmo. No refrão da música Amarelo, permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Levantar a cabeça, buscar o diploma. E eu acho muito bonito a arte servindo para isso. O disco ele é baseado em 4 pilares, que são paz e corpo, clareza e mente, compaixão e alma, coragem e coração. Por que ele baseou as letras do disco nesses 4 pilares? Porque para ele a lógica é a seguinte: se eu tenho paz, e se eu busco a paz, e se eu vivo com paz, eu consigo perceber a minha realidade com mais clareza. Eu não gosto muito da palavra clareza, né? Mas é o termo que ele usa. Se eu tenho paz, e se eu estou em paz, eu consigo perceber a minha realidade com clareza e com sensibilidade. E se eu consigo perceber a minha realidade com clareza e sensibilidade, eu consigo me colocar no lugar do outro. E me colocando no lugar do outro, eu tenho compaixão. E se eu tenho compaixão para entender as dores e os problemas do outro, eu consigo coragem para mudar a minha realidade. Então, o Amarelo, o disco e o projeto que veio a partir de Amarelo, que eu vou falar mais daqui a pouquinho, é um manifesto querendo trazer essa reflexão. Estar bem comigo mesmo, para poder me associar com as pessoas, e a partir disso, mudar a realidade. Eu acho isso revolucionário, pessoal. Eu acho isso lindo e eu acho isso revolucionário. Especialmente falando para as pessoas que o Emicida está tentando falar, que são pessoas pobres, são pessoas de periferia, são pessoas negras. E são pessoas que ouvem rap, que normalmente sentem que não podem estar preocupados com essas questões, com questões de saúde mental e com questões de afeto também. Vamos avançar um pouquinho aqui. O que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é paz e corpo. Então o que ele está dizendo? Ele está falando, olha, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu corpo. E como é que eu cuido do meu corpo? Olha, é difícil. É difícil cuidar do meu corpo recebendo um salário mínimo, às vezes nem isso, tendo que pegar ônibus, acordar cedo, trabalhar que nem louco. Às vezes a gente cai no vício, a gente começa a usar algum tipo de droga lícita ou ilícita para poder sustentar o peso que é a rotina diária. Eu preciso cuidar da minha alimentação, coisa que a gente fala muito no CJ, né? E o que é cuidar da alimentação? Comer produtos naturais, comer produtos saudáveis. E será que isso é mesmo tão difícil assim? Cuidar da terra. E ele vai falar que cuidar da terra é uma questão de ancestralidade africana. Cuidar do meio ambiente. Também é uma coisa que a gente fala muito no CJ. E se eu cuidar de mim, se eu cuidar da minha alimentação, se eu cuidar do meio ambiente, eu vou cuidar do meu espírito. Uma coisa, o Emicida vai falar isso para nós, né? E ele vai chamar várias pessoas de várias áreas para compor essa proposta dele. Ele vai falar que uma coisa ruim no meu ambiente pode contaminar todo o resto. O termo contaminação, eu acho que ele é muito importante para o que a gente está vivendo hoje.
Depois, a questão da clareza e da mente, que eu acho que é o mais importante para nós hoje. Clareza em mente tem a ver com buscar buscar manter a mente saudável. Ele faz uma analogia que eu acho brilhante, que ele vai falar que a nossa mente é como um armário. Se a gente não cuida, ele transborda de coisa. Se a gente não cuida, ele acumula mofo. Ele fica cheio de coisa que a gente não usa mais e a gente não consegue armazenar nele coisas que são importantes. Estou tocando no meu armário aqui, vocês não estão vendo. Mas se a gente não cuida dele, ele transborda com coisas que a gente não usa mais. E coisas que são importantes a gente não consegue colocar. Ou a gente não consegue achar o que a gente precisa com agilidade. E tudo que a gente consome faz parte da nossa mente. Mas mais do que isso, ele vai trazer o Caio César, que é um professor, já vou falar onde ele vai trazer o Caio César, tá? Mas ele vai trazer o Caio César, que é um professor, para falar o seguinte: não cuidar da mente faz parte de um projeto da sociedade que visa eliminar homens negros de diversas formas. Quando homens negros não conversam sobre as coisas que eles sentem, isso transborda. E isso também faz parte de um genocídio. Então, dificultar o acesso à saúde mental para populações negras e populações periféricas faz parte de um projeto genocida. Porque a partir do momento que essas pessoas não conversam entre si, não se permitem expressar carinho, expressar afeto, tristeza, dor, essas pessoas caminham em direção à violência, caminham em direção à dificuldade de manter relações saudáveis, caminham em direção ao suicídio. Então, essas pessoas acharem que não precisam de saúde mental ou não terem acesso à saúde mental é uma questão política, faz parte de um projeto genocida. E o Emicida coloca ali, né, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente busca saúde mental? Como é que a gente tira tempo para isso? Num cotidiano tão cheio, onde as pessoas às vezes te julgam por tu não tá legal, por tu tá triste, por tu ser muito carinhoso com as pessoas que tu gosta, onde as pessoas falam às vezes que é falta de religião. E aí traz de novo toda aquela coisa do estereótipo, né? Do estereótipo das pessoas, de precisarem ser fortes. E da coisa que a Linda Quebrada traz também, da subhumanidade e da superhumanidade. Avançando para o terceiro pilar, compaixão e alma. Isso também eu acho muito bonito, assim. Aceitar a si próprio, com as próprias limitações, com as próprias dificuldades, para poder, a partir disso, aceitar os outros com as limitações e as dificuldades dos outros. A gente só consegue fazer isso se a gente se aceita e a gente reconhece que tem essas limitações. Qual é o primeiro passo para aceitar as pessoas a partir dos defeitos que a gente vê nelas? Aceitando os nossos próprios. E a partir disso, a partir da nossa individualidade e da individualidade do próximo, poder formar essa coletividade. Tem um termo africano muito forte, muito bom, muito bonito, que eu acho que se aplica muito aqui, que o Emicida também traz, que é Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque nós somos. E é isso. A minha individualidade e a individualidade dos outros formam um coletivo. Somos todos iguais? Só somos todos iguais se a gente aceitar que somos todos diferentes. E ele traz coisas muito interessantes, assim, né? Ele traz como isso era difícil para ele, porque ele não podia, por exemplo, os desejos que o Emicida tinha antes de ficar famoso nunca eram prioridade. Então ele queria uma roupa bonita, uma roupa cara, um telefone, uma coisa, e ele nunca podia. Então era difícil para ele colocar os desejos dos outros como prioridade, porque os dele nunca eram. Então isso colabora para a gente ficar sempre autocentrado na nossa própria individualidade. E colabora para que a gente veja os outros como inimigo. E ele traz muita coisa da comunidade, né? Associar-se com comunidades. E comunidade não é só
o lugar geográfico que a gente está. Não é só a Restinga, não é só a Cruzeiro, não é só... Não, comunidades são as comunidades culturais. Se eu ouço rap, eu estou me aproximando de uma comunidade. E ele vai falar isso, ele vai falar que antes ele achava que os problemas que ele passava de apanhar na polícia, de dormir no chão, de dormir com uma goteira na cabeça dele, era azar. Ele fala literalmente isso, eu achava que as coisas que eu passava eram azar. E aí eu escutei o rap, e o rap me mostrou, os Racionais, o Rapping Hood, eles me mostraram que aquilo ali não era azar, que aquilo ali era sistemático, era estrutural. Então ele fala isso, buscar aproximar-se de comunidades. E por último, pessoal, o que eu acho mais importante, o que eu acho mais bonito desse verdadeiro manifesto, que é amarelo, que é a coragem e é o coração. O Emicida coloca uma coisa que eu acredito muito, que é: sonhar é urgente. Ter sonhos é uma urgência e é revolucionário. Como assim sonhar? Dormir? Não, não é o sonho que a gente tem quando dorme. Não, é sonhar em, não sei, ser um executivo, é sonhar em ser produtor musical, em ser cantor, em ser jogador de futebol, em ser advogado, em ser médico, em ter um diploma de ensino superior, ser escritor, ser poeta. Isso é sonhar. E sonhar é urgente para o Emicida. E ele traz frases longas, mas que eu acho importantíssimo eu ler para vocês o que ele diz. Para muita gente, isso o Emicida ele diz, tá? Para muita gente, era muito mais fácil eu estar levantando uma laje, abaixando a cabeça para um patrão no escritório, ou sendo só mais uma estatística. Tá? Tem um erro de digitação aqui. O mundo, e sobretudo o Brasil, não está preparado para lidar com a imagem de uma pessoa preta, livre, altiva, decidida, que sabe exatamente o que quer e que consegue construir a realidade que ela deseja ver. Sempre que a gente se movimenta, surge algum tipo de conflito. É muito mais fácil me ver na capa de uma revista... Muito mais difícil, perdão, tem mais um erro aqui. Muito mais difícil me ver na capa de uma revista ou na passarela do São Paulo Fashion Week. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, eu sinceramente não sei o que vai. Mesmo que você ache que seu sonho não vai dar certo, encontre um apoio, um ombro amigo, que faça você levantar a cabeça e não desistir. E se isso estiver muito difícil, seja você seu melhor amigo. Cada passo rumo ao seu sonho é um passo rumo ao desconhecido. Mas cada passo não dado é perigosíssimo, porque é um de nós que está desistindo. É um de nós que está ficando para trás. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. E ele vai trazer uma coisa que eu acho linda, né? E que eu acho que explica porque que eu estou trazendo um pouco dessa live. Porque que eu decidi fazer uma live sobre isso. Ele vai falar que quando ele tentava se tornar um rapper, quando ele estava sonhando e ele desanimava, o que abastecia ele? O poder das histórias. De várias histórias, agora eu estou lendo. Que me davam um universo. E esse universo conseguia quebrar as barreiras de toda a miséria que me cercava. Eu tinha meus irmãos e irmãs junto comigo, sonhando e vivendo hip hop. Eu não estava sozinho como você agora não está. E ele vai falar que ele acredita muito no símbolo. Que por ver outra pessoa preta vindo de um contexto igual ao dele, num lugar de sucesso, isso é inspirador. Ver alguém como ele, que alcançou o seu sonho, é inspirador. Por isso que no clipe amarelo, e eu já vou voltar com o clipe aqui, a gente vê essas imagens. Esse caminho não é para ser percorrido sozinho.
Não tem que ser percorrido sozinho. E é para isso que você precisa estar bem. O que é estar bem? Cuidar da alimentação, cuidar da cabeça. Você precisa estar bem para cuidar bem das pessoas que estão ao seu redor, ou seja, se associar. É tudo um diálogo. Seu com você, seu com quem te cerca, seu com quem te oprime, seu com a natureza, seu com seus antepassados que se foram, mas continuam vibrando de algum lugar para que você tenha a capacidade de construir um futuro melhor do que o tempo que eles viram. Então, olha só. O clipe amarelo, ele traz imagens reais de pessoas que acreditaram nos sonhos e chegaram num lugar de sucesso. E aí novas adversidades com certeza se apresentaram. O que o Emicida ele está tentando criar com esse álbum, com as músicas? Ele está tentando criar um quilombo, como eu já trouxe anteriormente. Um espaço de aconchego e de força, onde as pessoas possam buscar algo para levantar a cabeça no momento adverso e continuar na caminhada em busca do que elas querem, em busca do que elas acreditam.